Pessoal, olá para quem está chegando agora. Daqui a poucos instantes vamos dar início à nossa live. O assunto de hoje é persianas. Como cuidar corretamente das persianas e janelas em geral. Como ter cuidado quando vai se fazer uma manutenção em casa, quando você vai fazer uma pintura, na hora de retirar as persianas. Esse vai ser o assunto de hoje. Então vamos entrando aí, daqui a pouquinho a gente já vai começar, tá bom? Dá um olá aqui pro Rogério que está assistindo a gente. Também tem o Arnaldo Lameira, lá de Piracicaba. Ei, Arnaldo, seja bem-vindo aí também. Eu vou compartilhar o link dessa live no WhatsApp que o pessoal que já está pedindo, tá? Então só um momentinho que eu já vou fazer o compartilhamento para mais gente entrar aqui. Vamos lá então. Vamos compartilhar nas outras mídias sociais. Copiando. Você que está entrando agora e não sabe do que se trata essa live, eu vou explicar para você. Nós vamos fazer uma live agora sobre a correta manutenção, ou seja, como se usar corretamente persianas e cortinas em geral. Eu sou Marcelo Lameira, eu trabalho há 10 anos com a manutenção, né, a limpeza das persianas e quero compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Então daqui a pouquinho começa a live, só esperar o pessoal entrar aí, estou compartilhando agora no WhatsApp para que o pessoal possa entrar. Se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, sobre as cortinas, as persianas, por favor, fique à vontade. Mande a pergunta aqui, daqui a pouquinho eu vou estar respondendo à medida do possível todas as perguntas que vocês tiverem. Vai ser um prazer realmente responder, tá? Muito bem, então sejam todos bem-vindos para essa live. Quem me acompanha e conhece o meu trabalho sabe que não é do meu feitio ficar protelando, ficar enrolando. A gente vai direto ao ponto e o tempo que você gastar aqui comigo, dando atenção para o que eu vou falar, vai fazer a diferença aí na sua casa, no seu dia a dia, tá? Eu não tenho tempo a perder, assim como você também não. Então eu quero passar informações objetivas e informações baseadas no conhecimento que eu tenho já acumulado de trabalhar com as persianas profissionalmente há pelo menos 10 anos aí. Não só as persianas, mas cortinas em geral, tá bom? Então o pessoal está entrando aí agora, muito bem. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Lameira. E para quem me conhece, eu sou o Marcelo Lameira também. Marcelo Lameira é o proprietário da Especialista Limpeza. Eu fundei, né, a Especialista Limpeza na cidade de Cosmópolis no ano de 2010.
e desde então nós temos trabalhado aqui na região, aqui em Arthur Nogueira, e atendido a região também. Olambra faz parte da nossa área de atendimento, Engenheiro Coelho e Cosmópolis. Depois nós fundamos a Especialista Limpeza 2. A Especialista Limpeza 2 fica em Piracicaba, aqui pertinho. E depois da Especialista Limpeza 2, então veio a Especialista Limpeza 3, que fica lá na cidade de Florianópolis, tá? Em Santa Catarina. Muito bem. Então vamos falar hoje sobre as cortinas, as persianas, os cuidados que devemos ter para que elas cumpram a função, né? Qual que é o objetivo de uma cortina, de uma persiana na sua casa? Ela vai trazer primeiramente isolamento, tá? Ela vai trazer de certa forma isolamento acústico, porque ela vai abafar um pouco o som externo, né? E ela também vai trazer ali o isolamento térmico, e ela também vai permitir, né, você estando ali na sua casa com a persiana fechada, que a incidência da luz solar seja muito menor, tá? Além disso, ela traz privacidade também a você, né? Porque quando você mora numa casa que tem assim visão para a rua e você fica sem cortina, você fica ali descoberto. Então, as cortinas têm uma função muito importante, muito nobre. E por ficar num local estratégico, né, ela também serve como um filtro, porque todo o vento, né, toda a sujidade que entra dentro da sua casa passa pela cortina, se a janela estiver aberta. Então é importante que as cortinas, as persianas, estejam sempre limpas, porque qualquer coisa que passar em um filtro contaminado, ela vai entrar contaminada também. Da mesma forma, uma cortina ou uma persiana que não está limpa, né, ela vai trazer problemas aí na sua casa, vai deixar de cumprir a função ao qual ela se destina, de trazer beleza e conforto, e vai passar realmente a trazer problemas na sua casa. Então é importante que você saiba realmente como fazer com que ela fique, para que ela fique de fato sempre bonita. Queremos também dar um olá para a Anaísa, que entrou com a gente aí. O Nelson também estava. Sejam bem-vindos todos, ok? Quem tiver pergunta, poderá fazer perguntas. Será um prazer realmente responder, tá? Eu disse que seria o objetivo, então vou ser o objetivo conforme combinado com vocês. Essa semana nós viemos falando, né? Desde segunda-feira, fazendo chamadas na rua sobre essa live, dizendo que ela teria valor prático, tá? Então, para que ela realmente tenha valor prático, você deve anotar essas informações que eu vou passar, para que você coloque em prática e elas realmente façam a diferença, tá ok? Então vamos lá, né? Vamos falar primeiramente sobre as persianas, tá? As persianas verticais, e que são as muito comuns, né? As persianas verticais, geralmente elas são de tecido sintético ou de fibra natural, tá? Geralmente elas têm essas duas composições. Há uns 8 anos entrou no mercado também a cortina de PVC, né? Que é a base de plástico. São cortinas mais simples, porém a gente encontra também bastante hoje esse tipo de cortina aí no mercado e tem lidado com elas realmente nas residências, tá? Tem se encontrado bastante também. Mas quais são os cuidados então? E agora sim, entrando no mérito da questão, sobre a limpeza, né? A conservação, a manutenção da persiana. Então, o primeiro ponto que eu vou passar para vocês aqui é o que fazer semanalmente para que a sua cortina sempre fique bela, sempre fique bonita. Então, a primeira dica que eu dou aqui para você é que você faça a remoção da poeira que fica impregnada nela. Mas como que eu vou fazer a remoção da poeira impregnada? Eu vou te ensinar duas técnicas que são muito boas, tá? A primeira técnica, que não é agressiva e que traz um bom resultado, é você utilizar, e anote aí, um pincel. Isso mesmo, um pincel largo, uma trincha para fazer a limpeza. Então você vai começar nas persianas verticais
fazendo a limpeza cerda por cerda dela, passando o pincel. Você vai passar de um lado, de cima para baixo, sempre nesse sentido, e depois que você fizer nela toda, você vai fazer a inversão dela no carrinho, ela vai virar ao contrário, e aí então você vai começar agora a também passar o pincel na persiana de cima para baixo. E você vai estar então jogando a poeira que estava presa nela ao chão, tá? Se você fizer de baixo para cima, você está usando a lei da gravidade contra você. Então seja inteligente. Comece de cima para baixo, porque vai ser muito mais fácil realmente de você limpar. Se você passar o pincel na persiana uma vez por semana, a chance dela estar suja ou dela estar retendo sempre sujeira vai ser muito menor, tá? Ela vai estar sempre em boas condições. Então você pode revezar. Uma semana você passa o pincel, né, ou a trincha de cima para baixo, e na outra semana você não vai passar o pincel não. Sabe o que você vai usar? Aspirador de pó, tá bom? Com o bocalzinho reto ou com a escovinha no bocal, você vai fazer o mesmo movimento. Você vai começar a limpar a persiana sempre de cima para baixo, para que você use a gravidade a seu favor, tá? Então esse movimento de cima para baixo, passando na persiana, vai fazer realmente com que ela fique ali sempre limpa, sempre bonita, cumprindo assim o seu papel, ou cumprindo assim aquilo ao qual ela se destina, né? O objetivo de você tê-la em casa. Esse é o primeiro e importante passo para você ter as suas persianas sempre bonitas. Uma vez por semana, fazer ou pincelar ou você fazer a aspiração sempre de cima para baixo, para que ela fique sempre bonita, ok? Agora vamos então a uma segunda dica de uso, e uma dica muito importante. Quando você usa as persianas na sua casa e você percebe que começa a ventar, não deixe a janela aberta e a persiana balançando. Por quê? Porque a persiana já sofre com a incidência de luz solar. Ela está ali para isso, né? Para proteger a sua casa do sol. A hora que ela começa a balançar repetidamente, os plásticos, as correntinhas que ficam ali intertravando umas nas outras, eles podem quebrar com esse movimento. E quebrando os plásticos, né, quebrando o suporte da corrente, você vai ter um prejuízo grande aí, porque ao invés de ser feita apenas uma limpeza, vai ter que partir para uma manutenção, para um conserto. Então, qual que é a dica? Ah, Marcelo, mas eu gosto tanto de que o vento entre em casa, eu gosto que meu cabelinho balance, eu acho legal quando entra o vento, então eu não posso deixar entrar o vento em casa? Pode, mas a dica que eu vou te dar é a seguinte: abra 100% a sua persiana, abra ela na extensão total e abra o vidro da janela apenas 50%. Se você abrir 50% do vidro e 100% da persiana, você vai ter um bom fluxo de vento entrando na sua casa e as persianas não vão balançar, porque o corredor de vento vai estar distante delas. Elas não balançando, a chance delas quebrarem é realmente muito menor. Então essa dica com respeito ao vento é muito importante, tá? Vamos recapitular então: 100% da persiana aberta, 50% do vidro aberto, tá? Ah, Marcelo, mas o vidro não tem extensão total da persiana. Não, estamos falando em extensão de abertura do vidro. Geralmente a extensão de abertura do vidro já é mesmo menor, muito menor, né? Porque você tem ali a corrediça, então não tem como abrir 100% igual se abre a persiana, tá? Então você vai abrir ali metade da capacidade total do vidro, para que o vento entre, porém as laterais da persiana fechadas, né, ou abertas totalmente, não movimentem com o vento, porque o vento pode quebrar, ok? Neide Pangranato, seja bem-vinda, dona Neide, à nossa live. Se tiver alguma pergunta, vai ser um prazer também responder, tá ok? Então, essa foi a outra dica importante, tá? A segunda dica, a questão de tomar cuidado com o vento. Agora eu vou te dar uma terceira dica, para que você não perca suas persianas precocemente.
algo que prejudica muito, mas muito mesmo, as persianas é água. Se a persiana molha, você tem ali vários problemas. Entre os problemas que você vai ter é que se tem poeira acumulada e aí molha, o que acontece? A poeira ela espalha impregnada no tecido e fica uma mancha de água. Na verdade, o que está manchando não é a água em si, mas a água torna evidente a poeira que está ali. Ah, Marcelo, mas pó mancha? Poeira mancha? Pessoal, até hoje, né, em muitas culturas e muitos países, as tintas de casa são feitas à base de pigmento de terra, né? Você pega lá o solo, né? Você tira ali daquele pó da terra mesmo, corantes, faz tinta e pinta a parede da casa. Então, o pó, a terra, é um corante natural muito forte e ele mancha sim. Ele realmente impregna nas persianas quando elas estão molhadas, e isso é um grande problema. Então, qual que é a dica? Saiu de casa, vai ficar um tempo fora, feche as janelas para que, se houver uma chuva repentina, suas persianas não molhem, tá? Então essa é outra dica muito importante. Feche as janelas sempre antes de chover, mantenha as janelas fechadas para que as janelas protejam as persianas de serem molhadas, tá bom? Essa é uma outra dica então muito importante. Não permita que a água, né, bata ali nas persianas e acabe manchando, né, ou sujando ali as suas persianas, tá? Então essa é a terceira dica importante. Eu vou te dar uma dica agora com as cordinhas da persiana. É nojento às vezes quando a gente olha na persiana assim de alguém ou na nossa e a cordinha, né, que a gente puxa ali, que geralmente ela é de tecido, ela está suja. Então o que nós vamos fazer para que ela fique limpa? Nós vamos pegar uma solução de água com detergente, pode ser um copo mesmo, né? E nós vamos então levantar o copo lá no alto onde está a cordinha e vamos mergulhar a cordinha 100% naquela solução. Se você conseguir prender o copo ali em cima, ou você usar um outro recipiente plástico que possa ficar amarrado com fita crepe, com fita isolante ou de alguma forma, e a cordinha imersa, né, nessa emulsão junto com o detergente vai entrar em contato com ela, misturado com água, vai derreter as partículas de sujeira e depois então de alguns minutos você tira o copo de água ali com detergente e você vai secar com um pano seco, um pano limpo. O que vai acontecer? A hora que você fricciona o pano na cordinha da persiana, o pano vai sair sujo e a cordinha vai ficar bem melhor, vai ficar limpa. Então, se a cordinha da sua persiana está suja, faça hoje mesmo isso, né? Siga essa dica. Se não sair com detergente, você pode mudar o que você está usando, né? Ao invés de detergente, você pode, por exemplo, usar um sabão líquido, você pode usar até mesmo um sabonete líquido, que também vai trazer a você bons resultados. Então, com respeito à cordinha da persiana, que deixa muita gente aí com nojo, né, de tocar nela, e de fato, quem chega em casa com a mão suja ou limpa e vai mexer na persiana, coloca mesmo ali a mão na cordinha e acaba ficando suja, né? Ainda mais se o marido for mecânico, se for pedreiro, né? Quando ele mexe ali, realmente fica muito estranho, fica muito esquisito. Então é bom você aprender essas coisas mesmo para que você não acabe deixando, né, e passando essa má impressão a seu respeito aí, tá? Agora, pessoal, eu vou ensinar para vocês o que fazer quando você tem que remover a persiana da sua casa. Vai fazer uma pintura, vai fazer uma reforma. O que fazer então com a persiana que está ali, né? Às vezes a pessoa vai lá com chave de fenda, ela vai com um monte de acessório para tirar a persiana, querendo desaparafusar ela da parede. Mas existe uma dica, e essa dica é muito valiosa. As persianas não precisam de chaves, de ferramentas para serem removidas. Por quê?
Porque elas funcionam num sistema de clique. Ou seja, elas são levadas a uma posição, elas são encostadas, né, no dispositivo fixo na parede, depois duas travas são acionadas e essas travas então fazem com que ela fique parada ali. Olá Geraldo, tudo bem? Ramon, tudo bem? Então o que acontece? Quando você consegue travar a persiana na posição, ela fica parada ali. Então quando você vai removê-la, também não há necessidade de tirar os parafusos, desaparafusar da parede. Não precisa, tá? Apenas usando ali o clique, você consegue tirar ela. Uma vez uma cliente, que era cliente nossa aqui de Paulínia, ela se mudou para Barreto, se eu não me engano, e ela me ligou desesperada. Marcelo, chamei uma pessoa aqui para lavar a persiana, que nem você lavava aí em Arthur Nogueira, e ele está querendo desaparafusar tudo da parede, está dizendo que tem que tirar ela, né, desse jeito. Fala com ele aí, por favor. Aí eu expliquei para ele que não precisava, que era só ele clicar, né? E ela iria realmente sair se a travinha fosse liberada. Então é interessante a gente saber disso, porque não há necessidade de entrar com ferramenta nenhuma para tirar uma persiana, tá? Ah, mas e para tirar o bandô? Como é que eu faço? Geralmente, né, e comumente, os bandôs de persianas são de alumínio, tá? E eles entram no suporte que fica fixo na parede, e o suporte é de ferro. Então o que acontece? Você tem ali no suporte fixo a pressão exata para que a parte de alumínio entre, né, como uma gaveta corre dentro do trilho. A hora que ela entra, ela encosta no final, no limite da peça, e você solta, então para ali a persiana. Não há necessidade de ficar levantando e baixando o bandô várias vezes. Por quê? Porque se você fizer isso, ele vai ficar todo amassado e vai ficar todo feio. Então eu dou uma dica para você. Retire o bandô quando for fazer a limpeza, tá? Porque você ficar limpando a persiana em cima de uma escada, olha, eu não sei quantos anos você tem, não sei quantos anos a sua secretária tem, não sei quantos anos a sua mãe tem, mas todo serviço que você puder fazer no chão é muito mais seguro do que ficar fazendo em cima de escada. Então a sugestão é essa: retire o bandô com a escada, obviamente, e faça a limpeza dele no chão. O processo para a limpeza do bandô, das persianas, é o mesmo que para limpar as fitas dela, tá? Pode ser com pincel ou aspiração. Esses dois processos são indicados aí para que ela de fato fique bem limpa e você tenha condições ali de usar a sua persiana em boas condições por muitos anos. Não deixe o profissional que for realizar o serviço, a manutenção, querer puxar com força, né? Ou querer chegar lá com as ferramentas para desaparafusar, porque não há necessidade, tá bom? Qualquer profissional que tenha um conhecimento básico aí, nessa parte, ele vai ter condições de orientar você e de retirar corretamente. Agora que você sabe como retirá-la da parede, é importante também que você saiba como guardá-la ou como acomodá-la corretamente, tá? Lembrando que nós estamos falando das persianas verticais, tá bom? Não essas que aparecem aqui atrás, não, as horizontais. Essa eu vou falar daqui a pouco. Então, quando você vai retirar, você nunca tira ela com elas soltas, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar ela na posição, então, aberta, totalmente. E aí, você vai de baixo para cima enrolá-la como se fosse um caracol. Você vai enrolar em espiral até ela encostar lá em cima no trilho. E uma vez encostadinha no trilho, aí é hora de você então pegar um pedacinho de plástico, né, ou uma fita, e você vai envolver a persiana, o rolinho da persiana, lá na parte de alumínio. Aí a persiana vai ficar paradinha ali. Evite fazer dobras, tá? Não faça dobras na persiana, porque a fibra ela pode partir, ela pode quebrar, e isso pode trazer muito desgosto para você. Então você vai fazer como? Você vai fazer o movimento do caracol, né? Enrolando de baixo para cima, suavemente, sem apertar, e lá em cima você vai então enrolar ela na parte de alumínio,
tá? Pode ser com plástico, pode ser com lona, pode ser com uma fita. O importante é que ela não fique tão pressionada a ponto de marcar e nem tão frouxa a ponto dela fique caindo. Aí depois que ela estiver então amarrada, aí você vai clicar, vai descer essa persiana e vai guardar ela sobre uma superfície elevada, tá bom? Você vai colocar ela sobre uma cadeira, sobre um banquinho, mas é importante que a parte metálica, né, ou a parte de alumínio, o trilho dela, fique sobre as cadeiras, sobre a cadeira, e os rolos amarrados fiquem livres, fiquem soltos. Porque se ele ficar parado em cima de um lugar, vai promover o esmagamento. E o esmagamento traz realmente ali grandes problemas, pode deformar a sua persiana. E você não quer que isso aconteça, não é mesmo? Então, seguindo essas dicas para a remoção, você vai ter de fato uma persiana linda, maravilhosa, durando muitos e muitos anos aí. Essa então é a nossa quinta dica, né, para você com respeito às persianas. E qualquer serviço que você for fazer em escada, realmente lembre-se que os índices de acidente doméstico envolvendo escada são muito grandes, tá? Então é bom realmente tomar cuidado. O que você puder fazer no chão, faça. Use a escada apenas para remover. E também evite fazer esse tipo de serviço sozinho, tá? Peça para alguém ajudá-lo, segurando a escada, apoiando bem, para que você não corra o risco ali de você cair, tá? Isso é muito importante. Agora vamos falar um pouquinho das persianas horizontais, como essa que eu tenho aqui atrás, né? Essa aqui é de inox, são as melhores na minha opinião, mas também existem de PVC, existem de madeira, existem de fibra sintética, enfim, existem diversos tipos de persianas horizontais. Como deve ser feita a limpeza dessas persianas então? A limpeza periódica, né? A limpeza que você faz em casa. É importante que sempre quando você fizer a limpeza dessas persianas aí, você comece também utilizando o sistema do pincel ou do aspirador de pó, mas você vai fazer sempre do centro para as laterais, sempre do centro para as laterais, esse movimento, tanto com o pincel quanto quando você for fazer também com o aspirador de pó. Por que eu falo isso? Porque essas persianas aí, elas são muito sensíveis. As paletas dela são bem fininhas. Se você tentar fazer a limpeza de fora para dentro, a chance de você entortar as pontas delas é muito grande. Então evite fazer o movimento de limpeza de fora para dentro, tá? Sempre do centro da persiana para as laterais. Assim você vai estar sempre trabalhando no movimento de ir para fora, ou seja, você vai estar sempre expulsando a sujeira no sentido da peça, para que ela realmente não entre, né, em conflito ali com o pincel ou com o bocal do aspirador, e aí você acabe realmente tendo problemas, você acabe entortando, e essas persianas, elas de fato, elas entortam muito fácil, então é bom realmente tomar cuidado com elas. Outra coisa que me perguntam muito, eles perguntam assim: Marcelo, eu posso lubrificar as minhas persianas, tanto as verticais quanto as horizontais? E eu respondo o seguinte: se a sua persiana ela está com dificuldade de você girar o varãozinho, ou quando você vira a correntinha, né, ela não está vindo bem, você pode ter ali duas causas para que isso esteja acontecendo. Quais são as causas? Primeira causa, sujeira. Pode ter parado alguma coisa ali. Existem algumas partículas sólidas suspensas, né, na atmosfera, e param ali. Até mesmo formigas, pernilongo, enfim, um monte de inseto também pode parar ali, pode parar nas engrenagens de rotação. E isso pode fazer com que a sua persiana ela não deslize mais com a velocidade que você tinha antes. Então a sujeira pode ser um dos motivos, tá? Como é que você faz para limpar ali o sistema de engrenagens? Também é com pincel, também é com aspirador, mas ali você também pode usar, quem tem ar comprimido em casa,
você pode usar a pistola de ar comprimido, né? Para que você realmente bata um ar ali e essa sujeira saia. Como é algo mais difícil de você ter em casa, então você pode fazer com o pincel mesmo, que fica bom também e o resultado é bem parecido, tá? Então, sujeira é a primeira causa para que a sua persiana não deslize bem, para que ela fique travando. Qual é a segunda causa? Gente, a segunda causa é desgaste das engrenagens. As engrenagens delas são sensíveis, né? Não é como o carro, que as engrenagens trabalham uma contra a outra, né? Elas são de metal, são de ferro e trabalham lubrificadas por óleo, né? O óleo é refrigerado. Não. Ali você tem contato de plástico com plástico o tempo todo. Então chega um momento, chega uma ocasião em que de fato elas gastam. Aí você não tem mais as persianas com a função legal que tinha antes, tá? Então aí você tem que realmente mandar numa assistência, fazer a troca, né? Fazer ali a substituição dessas engrenagens para que a sua persiana continue tendo a função dela. Isso é uma coisa muito importante. Agora, imagine só que a sua persiana seca, ela já está com bichinhos, está com teia de aranha, e você tenta então virar a cordinha e ela já não vem mais. Aí você tem a brilhante ideia, você não, né? Alguém, de lubrificar. Lubrificar como? Com um spray. Por exemplo, WD-40 é o que eu mais encontro. A pessoa ela pega o WD-40 e ela passa WD-40 em tudo. Pessoal, qual é a lógica disso? Acompanhe meu raciocínio. Se o local já está sujo e você joga ali uma substância oleosa, a tendência é que mais sujeira aglutine ali, que mais sujeira pare naquela superfície. E o que era apenas uma fina camada de pó, agora vai se tornar uma crosta de sujeira. Então, não aplique nenhum tipo de substância lubrificante. Alguns ainda, eles vão com o dedo cheio de vaselina e passam em todas as engrenagens. Com boa intenção, é claro. Porém, não sabem que com isso você faz com que as engrenagens da sua persiana se tornem um imã poderoso para a sujeira. E aí tudo que é partícula suspensa no ambiente, que estava passando lá atrás, vem e gruda ali. Então é melhor que você deixe ela sempre seca e limpa. Se chegou a um ponto que tem que ser substituído, então faça de fato a substituição. Além disso, tem um outro problema. Quando a pessoa passa spray, né? Por exemplo, o WD-40 é um spray, um óleo, mas é de origem animal, né? Mas existem alguns sprays que são hidrocarbonetos, que são à base de petróleo. Então a pessoa passa ali e o que acontece? Aquilo escorre do trilho na parede, mancha a parede. Aquilo escorre do trilho para a persiana. É muito comum a gente chegar na casa, às vezes olhar assim na persiana, lá a parte de cima está um monte de pingão preto, um monte de risco preto. Aí você olha assim, ué, o que será que é aquilo, né? Eu já pergunto, alguém fez algum tipo de manutenção na sua persiana? Passou algum óleo, alguma coisa? Ah, fez. Então é isso, né? A gente já sabe o que aconteceu. Então, quando você acha que está fazendo uma coisa boa, deixando a persiana lubrificada, na verdade, você está fazendo uma coisa muito ruim com ela, algo que vai complicar ainda mais a vida útil dela, tá bom? Então, não faça isso. Alguém que está assistindo a gente aí, ó, o Thiago entrou agora, tudo bem, Thiago e Jane? Tudo jóia? Alguém tem alguma pergunta, né? Se tiver alguma pergunta, realmente pode fazer, né? Eu recebi uma pergunta pelo WhatsApp, a cliente, ela... Embora nessa live eu não esteja falando sobre as cortinas, né, as cortinas de tecido que ficam em varão, né, fixo de argolas, mas ela fez essa pergunta. Ela diz que as argolas, né, lá na cortina dela estão fazendo muito barulho. E ela perguntou então se ela pode lubrificar o varão da cortina para que as argolas de madeira ou de ferro, ela não falou aqui do que é, possam correr livremente no varão quando ela puxa, que ela percebe que enrosca muito
e ela acredita que perdeu ali a tinta em cima, né? Então, eu vou te dar uma dica importante para isso. Olha, se você colocar spray em cima do seu varão, da sua cortina, pela lógica, o que vai acontecer também é que sujeira se acumule ali, tá? E o spray ele pode escorrer, manchar a sua parede, ou ele também pode acabar danificando o tecido, tá? Porque o spray pode correr, se for a base de petróleo ou se for a base de como é o WD-40, né? Que é a base de óleo de peixe, né? Então você pode ter ali um problema muito grande. Então é melhor que você não lubrifique a persiana dessa forma, tá? Ô Felipe, tá chegando agora, tudo bem? Felipe, eu vou tentar convidar você aqui, tá? Para entrar comigo, se você me der um ok, ok? Vamos ver se dá para você entrar aqui para dar um oi para a galera, tá bom? Jane, muito obrigado, viu, Jane, por estar assistindo a gente aí também. Eu agradeço aí. E então, qual que é a dica para que o varão da cortina ele tenha, né, o atrito dele com as argolas seja melhor e você não tenha problema, né, de acabar ali com o tempo ficando difícil de você correr, né? Então eu desenvolvi um meio de resolver esse problema e várias clientes já usaram e tem sido muito bom e eu também uso. Quer fazer o quê? Quando eu faço a limpeza da cortina, né, quando eu retiro as cortinas para fazer a lavagem, quando o especialista em limpeza faz isso, é um serviço nosso também. Então, na hora de fazer a devolução, eu aproveito para fazer um polimento no varão da cortina. E esse polimento pode ser feito com massa de polir automotiva, tá bom? Então você vai pegar um pouquinho de cera de polir, não massa de polir, tá? Cera. E aí você vai então passar a cera ao longo do varão, pode passar cera ali na extensão toda. E depois que você passar a cera, você vai esperar ali um pouquinho e vai pegar uma flanelinha, né? Deixa eu ver se eu tenho flanela. Não tenho flanela aqui. Você vai pegar uma flanela e você vai então tirar o excesso de cera. Você vai perceber que o varão vai ficar liso, bem lisinho. Por quê? Porque a camada de cera que vai ficar sobre o varão da cortina é bem fininho, tá? Ele não vai escorrer, não vai voar na parede, nada. Você vai ver o brilho que vai dar no seu varão da sua cortina. E você vai perceber que o movimento das argolas correndo ali sobre ele vai ficar muito mais suave. Então essa é a dica aí respondendo a pergunta da cliente, né? Não faça isso então, não jogue spray, não lubrifique com óleo, porque não vai dar certo. A melhor coisa mesmo é você fazer aí o polimento, né? Você fazer ali, dar o lustre, né? Para que fique bonito. E aproveita também, você já lustra os bocais de fechamento, né? As cortinas que tem o apoio para parar aberto, você já lustra também, os que são metálicos. E aí realmente fica muito bom, tá? Eu vou tentar chamar o Felipe aqui, para o Felipe falar para a gente sobre as cortinas aí de Florianópolis. Felipe, vou tentar chamar você para entrar aqui. Vamos ver se vai dar certo, hein? Vamos tentar adicionar aqui o Felipe. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. O Felipe é o nosso técnico lá de Florianópolis. O Felipe, ele já há muitos anos, trabalhava comigo aqui em Arthur Nogueira. O Felipe fundou lá em Piracicaba a Especialista Limpeza 2. Boa noite a todos. Conseguiu entrar com a gente aí? Estamos acompanhando a live, Então, chegamos tá bom, agora. Tá certo. Pode dar. Felipe, fala para mim aí como que é aí em Florianópolis, como é que você tem feito? Tem encontrado muitas cortinas com mancha decorrentes aí da maresia, umidade? Tem acontecido isso aí? Sim, aqui é muito comum a gente encontrar cortinas, né, com aqueles pontos pretos, né, que é o famoso mofo. Aqui a gente encontra bastante. Com a lavagem de extração, né, todo o processo que a gente tem todo cuidado com a limpeza, a gente consegue amenizar esse ponto de mofo, né?
Mas como é muita coisa, por causa da umidade aqui no ar, alguma coisinha fica, mas a gente consegue ter um bom resultado com a limpeza mesmo assim. Tá certo. Legal, Felipe. Eu estou falando com o Felipe, né, que é o técnico da especialista limpeza lá em Florianópolis. Mas se alguém que está aí na transmissão com a gente quiser participar também, fazer uma pergunta, a gente adiciona vocês também, tá? É só falar para mim aqui, e aí eu chamo vocês aqui para comentarem, tá bom? Felipe, então tá jóia, Felipe. Muito obrigado pela sua participação. Na nossa próxima live, vamos estar juntos aí para trocar uma ideia, tá bom? Um Na abraço, próxima vez, Felipe. Muito obrigado. vamos falar sobre colchões. Então, fiquem atentos aí nas nossas páginas para saber sobre essa live, ok? Tá certo, Felipe. Muito obrigado. Um abraço para você. Falou. Muito bem. Então, essas foram as nossas dicas de hoje, né? Agora você já sabe aí como cuidar das cortinas, cuidar das persianas. Cada 6 meses, as cortinas e as persianas, ou as persianas, têm que ser submetidas a um processo de lavagem profissional, tá? Porque mesmo você fazendo aspiração, mesmo você fazendo a limpeza com pincel, não tem jeito, tá? Ela vai acabar realmente grudando ali poeira, manchas de água vão aparecer. E aí quando você precisar fazer esse serviço, então um técnico da especialista limpeza, tanto aqui na região de Artur Nogueira, quanto em Piracicaba, ou até mesmo lá em Florianópolis, vai chegar com a escada, com equipamento, vai fazer a correta retirada da sua persiana, vai trazer para o laboratório, né, para a oficina, vai fazer a limpeza, a desinfecção, vai deixar sua persiana bonita, cheirosa, perfumada, livre de sujidades, de poeira, de ácaro, e vai devolver na sua casa, vai reinstalá-la. E aí realmente ela vai ficar bonita como tem que ser, tá bom? As cortinas convencionais também é outro serviço que nós fazemos. Algumas pessoas tentam lavar em casa as cortinas e aí acabam com a cortina, né? Detona toda porque tenta lavar na máquina e aí os ilhoses acabam estragando, acaba quebrando, perdendo brilho. Então é um outro serviço também que a especialista limpeza faz. Mas e as persianas ou as cortinas horizontais? As cortinas horizontais, como essa aqui de inox que tem aqui atrás de mim, também elas têm que ser retiradas da forma correta e têm que ser submetidas ao processo de lavagem profissional. Ainda mais quando essas cortinas ficam em ambiente como, por exemplo, cozinha, onde tem contato com gordura. Então temos aí alguns clientes que quando nós vamos buscar lá, realmente elas estão impregnadas de gordura. Porque o cliente sabe que usar uma cortina de tecido na cozinha não é legal, né? Então tem até o risco de propagação de chama, coisa e tal. Aí prefere usar uma persiana dessa de inox, porém o índice de impregnação de óleo, né, e de outras gorduras nela é muito grande. Então é um serviço que nós oferecemos também. Conte com a gente para fazer isso, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção que vocês nos deram, muito obrigado por ter compartilhado o seu tempo de vida com a gente, né? E eu gostaria de dizer que, ao contrário de outras empresas que querem mesmo que o cliente tenha prejuízo, que querem que as coisas sujem rápido para que sejam lavadas com mais frequência pela empresa, essa não é a mentalidade da especialista limpeza. Nós não fazemos clientes, nós fazemos amigos. E nós temos grande prazer e satisfação em ensinar você a manter corretamente ali o seu bem, tanto o seu sofá, já fizemos live ensinando como, né, fazer os primeiros socorros ali para limpar mancha, vinho, chocolate, cocô de cachorro, xixi de cachorro. Tá tudo lá no nossa conta do YouTube, né? É só você procurar por especialista limpeza. Fizemos uma live mês passado ensinando você a conservar o seu tapete, a limpar o tapete direitinho, né, para que ele não precise ser submetido com tanta frequência a uma lavagem profissional. Por quê? Porque a nossa ideia é que quando você contrata o serviço da especialista limpeza, você está, na verdade, indo além de chamar alguém para fazer uma limpeza na sua casa.
você está adquirindo uma assessoria. Nós temos prazer em ir até a sua casa, fazer uma limpeza, depois chamar os seus colaboradores, chamar os seus funcionários, chamar o seu marido, seu filho e ensinar como é que se cuida daquele bem, como é que se cuida do sofá para que ele não suje tão rápido, para que ele não detone, como se cuida de uma persiana, de uma cortina, como se faz para manter uma cortina rolô sempre bonita. Então, é um prazer e uma satisfação compartilhar o nosso conhecimento com você. Você é nosso cliente, mas nós não estamos interessados apenas no seu dinheiro. Estamos interessados na sua satisfação. E talvez seja por isso que a Especialista Limpeza é 10 anos líder aqui na região onde nós estamos. Pessoas de outras regiões e outras cidades têm ligado para a gente perguntando se temos área de cobertura, se atendemos outras cidades mais distantes. E a gente sempre responde, né? Nós nos limitamos aqui ao nosso eixo de atividade, nosso eixo aqui de atendimento e praticamente não temos condição de expandir. Então eu quero agradecer a você também que sempre indica a Especialista Limpeza, você que confia no nosso trabalho. O que nós fazemos de fazer esses vídeos, fazer essas lives e dar informação de qualidade para você também, é uma forma de retribuir o carinho que vocês têm conosco. Então, muito obrigado pela atenção que vocês nos deram. Talvez surjam agora algumas dúvidas. Pessoal, nós respondemos todas as perguntas. Os directs que eu recebo lá pelo Instagram depois das lives, pessoalmente eu faço questão de responder cada um deles. Os comentários nos vídeos, os comentários nas postagens, os WhatsApps que a gente recebe, muito WhatsApp, ó, já está chegando o WhatsApp aqui agora, que está sem o som. Eu já tenho ali vários WhatsApp de cliente mandando, não vou ler agora porque eu estou em respeito a você aqui na live, mas depois eu vou responder um a um. Então, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho. Se você quer acompanhar o nosso dia a dia, se você quer observar, ver como que é o nosso trabalho, eu evito colocar foto de trabalho, né, foto de serviço em andamento, serviço em execução, eu evito colocar em rede social, tá? Evito colocar no Facebook, evito colocar no Instagram, mas eu sempre compartilho no WhatsApp. Então, se você deseja ser nosso amigo no WhatsApp, me manda seu contato, fala, ó, eu sou João de tal, anota aí o meu número, então eu vou anotar o seu contato, tá? E aí você vai poder ver as nossas atualizações de status e acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia. O meu WhatsApp, do Marcelo Lameira, se você quiser anotar, é aqui em Arthur Nogueira, região 19, é o 98812 0773. 98812 0773. Vai ser um prazer muito grande estar em contato com você. Muito obrigado por ter nos assistido. Daqui uns dias tem mais uma live. E na próxima live eu vou falar sobre colchão. Você passa 1/3 da sua vida deitado num colchão. Então ele tem que estar limpo, não é mesmo? Aí na próxima live vamos falar sobre isso. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelo carinho. E em breve então estaremos juntos com mais um vídeo com informações técnicas que com certeza serão de ajuda para vocês. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.